Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre as HQs, as famosas histórias em quadrinhos. Vamos estudar o que são elas, os recursos utilizados e um pouco da sua história. Bom, e as histórias em quadrinhos são consideradas a arte de você contar a história através de desenhos e textos. E essas histórias, elas também podem ser consideradas gêneros textuais, porque elas transmitem uma mensagem. Bom, e como nós já falamos, que as histórias em quadrinhos são gêneros textuais porque elas passam uma mensagem através de desenhos e textos, algumas delas só possuem desenhos, e esses desenhos também são considerados textos, só que são textos não verbais, pois só possuem o desenho. E as histórias em quadrinhos utilizam alguns recursos gráficos, e um deles é o balão, como você pode observar aqui ao lado. O balão é utilizado para colocar a fala do personagem, e o formato dele, muitas das vezes, para passar uma emoção que o personagem está sentindo, ou a forma como ele está falando, se ele está falando mais baixo, se ele está falando mais alto, se ele está gritando. E outro recurso também muito utilizado pelos criadores de HQs são as onomatopeias. Mas afinal, o que são elas? As onomatopeias são palavras que tentam reproduzir sons. Quando, por exemplo, você está lendo um quadrinho e você vê aquela palavra gigante escrito em letras garrafais, toque-toque, que quer dizer o quê? Alguém está batendo na porta. Ou você ouve um cabrum, quer dizer o quê? Um trovão. Então são palavras que tentam reproduzir sons para te passar a emoção do quadrinho também. E as histórias em quadrinhos, elas têm os suportes de publicação, que geralmente são feitos em jornais, em revistas e em gibis. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre a história das HQs. A primeira HQ foi criada em 1895 nos Estados Unidos e ela tinha o nome de Yellow Kid. E essa HQ narrava as peripécias de um menino que vivia com um blusão amarelo. E essa HQ era muito disputada na época para ver qual jornal ou revista iria conseguir publicá-lo. Mas aí nós estamos falando da HQ moderna. Por que eu digo moderna? Porque antigamente, lá nos homens pré-históricos, nós já tínhamos uma espécie de histórias em quadrinhos, que são as famosas pinturas rupestres. Porque nela nós tínhamos o quê? O desenho. Lembra que eu falei que o desenho também é considerado uma história em quadrinho, só que de uma linguagem não verbal? Então, antigamente nós tínhamos as pinturas rupestres, onde os homens da pré-história narravam ali, dentro das cavernas, através de desenhos, as suas caças da época. Então, nós podemos observar que as histórias em quadrinhos são gêneros textuais e que nos passam uma mensagem. E elas consistem na arte de você narrar uma história através de textos e desenhos. Nem sempre todas as histórias em quadrinhos terão falas, terão a parte escrita. E essas que não têm a parte escrita são considerados textos não verbais. E as histórias em quadrinhos também utilizam vários recursos para passar a emoção e o que o personagem está sentindo naquele momento, como nós vimos as onomatopeias, o formato dos balões. Então, essa foi a nossa aula sobre histórias em quadrinhos. Espero que você tenha gostado e até a próxima!